dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que nós podemos utilizar uma série numérica para escrever as imagens de uma determinada função. Em particular, nós abordaremos neste vídeo a conhecida série de Gregory. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões sobre outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é mostrar como nós podemos utilizar séries numéricas para aproximar a imagem de funções. Em outras palavras, nós vamos pegar uma função, no caso a função arcotangente, e nós vamos escrever esta função sob determinadas condições em forma de uma série numérica infinita. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. No exemplo que está na sua tela, nós temos o seguinte. Eu tenho alfa, um número maior do que 0 e menor ou igual a 1. O que nós iremos mostrar é que o arcotangente de alfa, neste caso, é a série com k variando de 0 até mais infinito, de menos 1 elevado a k, vezes alfa elevado a 2k mais 1, dividido por 2k mais 1. E além disso, eu vou mostrar que o módulo do arcotangente de alfa menos a soma parcial de ordem n desta mesma série, isso fica menor ou igual a alfa elevado a 2n mais 3, dividido por 2n mais 3. Em outras palavras, no item A, eu vou pegar o arcotangente de alfa e escrever como uma série. E no item B, eu vou verificar qual é o erro que se comete na aproximação entre o valor real do arcotangente e a soma parcial de ordem n. A demonstração deste resultado não é difícil, mas ela é um tanto trabalhosa. Então, no item A, num primeiro momento, eu vou notar o seguinte. Note que, se eu faço 1 mais r ao quadrado, mais r ao cubo, e assim por diante até r elevado a n, isso nós já mostramos num vídeo que está neste canal. Eu não vou demonstrar aqui novamente, mas eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu mostro esse resultado. Isso nós sabemos que vai se tornar 1 menos r elevado a n mais 1, dividido por 1 menos r, isso se o r for diferente de 0 e o r for diferente de 1. Daí, o que eu tenho é o seguinte. 1 mais r ao quadrado, mais r ao cubo, e assim por diante até r elevado a n. Eu vou pegar a fração que está no segundo membro e vou separar como uma diferença de frações. Então isso fica 1 sobre 1 menos r, menos r elevado a n mais 1 sobre 1 menos r. Ou, agora eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. 1 sobre 1 menos r vai ser igual a 1 mais r ao quadrado, até chegar em r elevado a n. E agora, este cara que estava negativo, no momento que eu troco de lado na equação, ele se torna positivo. Portanto, é 1 mais r ao quadrado, somando até chegar em r elevado a n,
mais r elevado a n mais 1 dividido por 1 menos r. Agora, se no lugar do r eu considerar menos x ao quadrado, nós temos que, de um lado eu vou ter 1 mais r, nesse caso menos x quadrado, mais r quadrado, então é menos x ao quadrado, E eu posso somar até chegar em r elevado a n, ou seja, menos x ao quadrado elevado a n, mais r elevado a n mais 1, ou seja, menos x ao quadrado elevado a n mais 1. Tudo isso dividido por 1 menos r, ou seja, 1 menos x ao quadrado. Isso é igual a 1 dividido por 1 menos x ao quadrado. Daí, eu vou ter o seguinte. Essa equação se torna 1. Perceba que esse menos x quadrado aqui, ele não está sendo elevado a nada. Portanto, este termo é negativo. Logo, mais com menos fica menos x quadrado. Agora, no segundo termo, perceba que esse menos x quadrado está sendo elevado ao quadrado. Portanto, este termo é positivo. Logo, isso fica mais x à quarta. O próximo termo se tornaria menos x à sexta. E assim por diante, até chegar nesse termo aqui de ordem n. Perceba que menos x ao quadrado eu posso ler como menos 1 vezes x ao quadrado. Portanto, isso vai se tornar menos 1 elevado a n vezes x ao quadrado elevado a n, ou seja, x elevado a 2n. Na fração que aparece aqui, perceba que no numerador eu vou ter a mesma situação, ou seja, vai ficar menos 1, só que agora elevado a n mais 1, vezes x ao quadrado, tudo isso elevado a n mais 1. Perceba que é potência de potência, logo eu vou distribuir o expoente. Assim eu vou ter 2 vezes n mais 1. Ou melhor, eu vou multiplicar os expoentes, o que vai implicar na distributiva de 2 com n mais 1. Logo, eu vou ter x elevado a 2n mais 2. Tudo isso dividido por 1. Agora, no denominador, menos com menos mais, x ao quadrado. E isso é igual a 1. No denominador, novamente, menos com menos fica mais. Então, 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Ainda, eu quero observar o seguinte. Se eu faço a integral de 0 até alfa de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, perceba que a integral desta função é a função arcotangente. Então, isso fica arcotangente de x aplicado de 0 a alfa. Logo, isso vai se tornar arcotangente de alfa menos arcotangente de 0. Como arcotangente de 0 é 0, então ela não vai fazer diferença nesse cálculo. Portanto, essa integral se torna apenas arcotangente de alfa. Daí, o que eu tenho é o seguinte. A integral de 0 a alfa de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, isso vai se tornar a integral de 0 a alfa, pelo que nós vimos até o momento, de 1 menos x ao quadrado mais x à quarta, e assim por diante, até chegar ao termo menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, mais menos 1 elevado a n mais 1, vezes x elevado a 2n mais 2, tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado dx.
Ou, agora o que eu vou ter é o seguinte. No primeiro membro, como nós vimos, isso se torna arcotangente de alfa. Já no segundo membro, eu vou integrar até uma parte e depois o restante eu vou deixar registrado como uma integral mesmo. Para ficar mais claro, eu vou fazer a integral desta primeira parte. E depois o restante eu mantenho dentro da integral. Logo, isso vai se tornar o seguinte. A integral de 1 é x, de x² é x ao cubo sobre 3, de x à quarta é x a 5 sobre 5, e assim por diante, até chegar no termo de ordem n. Então fica menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1. Isso tudo aplicado de 0 a alfa. Mas, agora, esta segunda parte eu vou deixar na integral. Perceba que menos 1 elevado a n mais 1, neste caso, é uma constante. Logo, isso vai se tornar menos 1 elevado a n mais 1, vezes a integral de 0 a alfa, de x elevado a 2n mais 2, dividido por 1 mais x² dx. Perceba que, embora eu não tenha dito ainda, este n é um número natural fixo. Então, quando eu começo fazendo a soma de 1 mais r ao quadrado, mais r elevado a n, a princípio eu fixei n como um natural qualquer. Logo, fazendo as devidas substituições, eu vou ter que a arcotangente de alfa é igual. Vou voltar uma tela só para você observar o que acontece. Quando eu substituo o x por alfa, eu vou ter alfa menos alfa ao cubo sobre 3, mais alfa quinta sobre 5, até chegar aqui em menos 1 elevado a n, vezes alfa elevado a 2n mais 1, tudo isso dividido por 2n mais 1. Menos, agora no lugar do x eu vou substituir por 0. Perceba que todos os elementos que estão dentro desse parênteses agora vão se anular. Portanto, no fundo, a hora que eu fizer a substituição, neste momento, o que me importa mesmo é a substituição de x por alfa. Assim, eu tenho o seguinte. A arcotangente de alfa se torna alfa menos alfa ao cubo sobre 3 mais alfa quinta sobre 5 e assim por diante até chegar em menos 1 elevado a n vezes alfa elevado a 2n mais 1, tudo isso dividido por 2n mais 1. Mas agora a outra integral, menos 1 elevado a n mais 1 vezes a integral de 0 até alfa de x elevado a 2n mais 2, tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Agora eu vou observar o seguinte. Considerando que pela hipótese que o alfa é um número maior do que 0 e menor ou igual a 1, segue que para o x, um número no intervalo 0 a alfa, segue o seguinte. Veja, x elevado a 2n mais 2, de um lado, isso vai ficar maior ou igual a 0. E do outro lado, como esse x é maior do que 0, isso fica menor ou igual a x elevado a 2n mais 2 vezes 1 mais x ao quadrado. Perceba que esse x², o valor mínimo dele é 0. Então, no menor valor possível, eu estaria multiplicando x elevado a 2n mais 2 por 1. Portanto, eu teria a igualdade. No caso em que o x fosse diferente de 0, eu estaria multiplicando x elevado a 2n mais 2 por um número maior do que 1.
Logo, ele se tornaria maior do que o próprio x elevado a 2n mais 2. É isso que justifica essa desigualdade. Agora, eu vou dividir todo mundo por 1 mais x ao quadrado. Perceba que x ao quadrado é positivo, ou 0, somado com 1, aí se torna sempre positivo, portanto a desigualdade não irá se alterar. Logo, que eu tenho aqui 0 é menor ou igual a x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x quadrado. E isso fica menor ou igual a x elevado a 2n mais 2. Assim, quando eu faço a integral de 0 até α da função 0, esta integral dá 0. Portanto, eu tenho 0 menor ou igual à integral de 0 até α de x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x quadrado dx. E isso, por sua vez, fica menor ou igual que a integral de 0 a α de x elevado a 2n mais 2 dx. Agora, perceba o seguinte, a integral de 0 a α de x elevado a 2n mais 2 dx, isso vai ser x elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3 aplicado de 0 a α. Vou substituir o x por α no primeiro momento, então fica α elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3, menos, agora eu vou substituir o x por 0. Mas no momento que eu faço isso, eu vou ter 0 elevado a 2n mais 3, que é 0. Dividido por 2n mais 3 continua sendo 0. Portanto, o resultado dessa integral apenas é α elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3. Daí, o que eu tenho é o seguinte. De um lado, nós vimos que 0 é menor ou igual à integral de 0 a α de x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x quadrado dx. E isso, por sua vez, fica menor ou igual à integral de 0 a α de x elevado a 2n mais 2 dx. Eu vou calcular um limite aqui. Perceba que, neste caso, eu tenho que 0 é menor ou igual ao limite para n tendendo a mais infinito de 0 até α de x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x quadrado dx. E isso, por sua vez, fica menor ou igual ao limite para n tendendo a mais infinito de α elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3. Perceba que nesta parte eu já estou substituindo o valor da integral de 0 a α de x elevado a 2n mais 2 dx. Agora, eu vou pensar em duas possibilidades, porque o α é um número menor ou igual a 1. Veja, se α for igual a 1, então, quando eu calculo o limite para n tendendo a mais infinito de α elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3, isso se torna o limite para n tendendo a mais infinito de 1 elevado a 2n mais 3, então fica 1 dividido a 2n mais 3. 2n mais 3, quando o n vai para mais infinito, dispara para mais infinito. 1 dividido por algo que vai para o infinito, no limite vira 0. Se o α for menor do que 1, então eu quero observar o seguinte. α elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3, ele acaba sendo menor que α elevado a 2n mais 3. E por que isso ocorre? Veja,
2n mais 3 neste caso, devemos ter em mente que é um número natural, porque é 2 vezes o natural somado com 3. Se eu pego o menor natural possível, 2n mais 3, então, considerando n como sendo o menor natural possível, se torna 3. Portanto, 2n mais 3 é um natural maior ou igual a 3. E aí eu estou pegando este numerador e dividindo por algo que no mínimo é 3. Logo, este numerador dividido por este número natural se torna menor do que o próprio numerador. Ora, mas se isso acontece, lembrando que o alfa é um número maior do que 0, eu tenho isso. 0 menor que alfa elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3 é menor que alfa elevado a 2n mais 3. Agora, como o limite para n tendendo a mais infinito de alfa elevado a 2n mais 3 é 0, e isso sai em decorrência do fato de que alfa é um número positivo menor do que 1, então veja, um número positivo menor do que 1 sendo elevado ao infinito. No limite isso vira 0. Então, do teorema do confronto, segue que o limite para n tendendo a mais infinito de alfa elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3, que isso dá 0. Portanto, quando eu estou dizendo que 0 é menor ou igual ao limite para n tendendo a mais infinito da integral de 0 a alfa de x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x quadrado dx, e digo que esse limite é menor ou igual ao limite para n tendendo a mais infinito de alfa elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3, isso implica, novamente pelo teorema do confronto, em dizer que o limite da integral que está no meio é 0. Porque de um lado eu tenho 0 e do outro eu vou ter um limite que também é 0. Logo, pelo teorema do confronto, o limite de quem está no meio tem que ser 0. Então isso equivale a dizer que, continuando aqui, que o limite para n tendendo a mais infinito da integral de 0 a alfa de x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x quadrado dx é igual a 0, em virtude, para que fique registrado, do teorema do confronto. Assim, tendo observado isso tudo, o que nós temos é o seguinte: se eu for calcular o limite para n tendendo a mais infinito da função arcotangente de alfa, isso vai se tornar um limite para n tendendo a mais infinito de alfa menos alfa ao cubo sobre 3 mais alfa elevado a 5 sobre 5 mais menos 1 elevado a n de alfa elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1 mais o limite para n tendendo a mais infinito de menos 1 elevado a n mais 1 vezes a integral
de 0 até alfa, de x elevado a 2n mais 2, dividido por 1 mais x quadrado dx. Então, no primeiro membro, vamos fazer isso por partes. Veja só, o que eu tenho é o seguinte: limite para ele tendendo a mais infinito de arco tangente de alfa. Portanto, esse arco tangente de alfa é uma constante para este limite, já que a variável aqui é n. Logo, esse limite se torna arco tangente de alfa. Ou arco tangente de alfa é igual. Voltei uma tela para que você possa observar agora o restante do limite. Perceba que alfa menos alfa ao cubo sobre 3 mais alfa quinta sobre 5, eu posso escrever isso em função de soma parcial de ordem n. Vou registrar. Então isso se torna o limite para n tendendo a mais infinito da somatória, para cá indo de 0 até n de menos 1 elevado a k vezes alfa elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1. Perceba então que eu escrevi parte do segundo limite, que está no segundo membro, como uma soma parcial de ordem n. Vamos olhar para o que sobrou. Agora, nesta última parcela, nós temos que observar o seguinte. Perceba que o limite dessa integral é 0. E menos 1 elevado a n mais 1, independentemente do n que eu tome, ou ele vai ser 1 ou ele vai ser menos 1. Ou seja, menos 1 elevado a n mais 1 é algo limitado. Uma função limitada multiplicada por algo que vai para 0 no limite, pelo teorema do confronto, mais uma vez, o limite disso tudo se torna 0. Então, seria o limite desta segunda parcela mais 0. Portanto, fica só o limite dessa segunda parcela, que já foi escrita como soma parcial de ordem n. Portanto, o que nós acabamos de mostrar é que o arco tangente de alfa, neste caso, vai se tornar o limite para n tendendo a mais infinito dessa soma parcial. Portanto, é a série para cá indo de 0 até mais infinito de menos 1 elevado a k vezes alfa elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1. E isso é precisamente o que nós queríamos demonstrar no item A. Agora, para demonstrar o item B, eu vou utilizar elementos que nós encontramos no item A. A primeira coisa, eu quero observar o seguinte. Nós vimos no item A que a arcotangente de alfa, no fundo, ela se torna a soma para cá indo de 0 até n de menos 1 elevado a k vezes alfa elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1 mais menos 1 elevado a n mais 1 vezes a integral de 0 a alfa de x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Inclusive, quando nós analisamos essa integral, nós acabamos de fazer isso, nós vimos que o limite dela para n tendendo a mais infinito é 0, e é justamente por causa disso que nós conseguimos concluir esta série aqui do item A. Daí que eu posso dizer é o seguinte, que o arco tangente de alfa menos somatória para cá indo de 0 até n de menos 1 elevado a k vezes alfa elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1, isso se torna então menos 1 elevado a n mais 1 vezes a integral de 0 elevado a alfa de x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x quadrado dx. Ou, agora colocando em módulo, módulo do arcotangente de alfa menos
a soma para k indo de 0 até n de menos 1 elevado a k vezes alfa elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1, isso se torna um módulo dessa segunda parcela. Só que aqui eu tenho um produto. E aí eu posso escrever módulo do produto como produto dos módulos. Então isso fica módulo de menos 1 elevado a n mais 1 vezes o módulo da integral de 0 a alfa de x elevado a 2n mais 2 dividido por 1 mais x quadrado dx. Agora eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Daí que eu tenho o seguinte: o módulo da arcotangente de alfa menos a somatória para k indo de 0 até n de menos 1 elevado a k vezes alfa elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1. Perceba que este primeiro módulo, como ele é menos 1 ou 1, a depender do n que eu considere, em módulo ele fica igual a 1. Então isso aqui vale 1. Por outro lado, nós também demonstramos no item A que esta integral fica menor ou igual à integral de 0 a alfa de x elevado a 2n mais 2 dx. E esta integral, essa segunda que eu acabei de citar, nós calculamos. Isso era alfa elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3. Portanto, este módulo aqui embaixo se torna menor ou igual ao módulo de alfa elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3. Como alfa é um número positivo, o n é natural, então esta fração inteira é positiva. Logo, o módulo dela é ela mesma. E, portanto, o que nós acabamos de concluir é que a arcotangente de alfa menos somatório para k indo de 0 até n de menos 1 elevado a k vezes alfa elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1, isso fica menor ou igual a alfa elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3. E isto era precisamente o que nós queríamos demonstrar no item B, portanto, este exemplo está plenamente concluído. Uma coisa que também eu gostaria de chamar a atenção é que esta série em particular, esta série que descreve a arcotangente, ela é chamada de série de Gregory. Ela foi concebida pelo matemático escocês James Gregory. James Gregory é um matemático do século XVII e ele também foi o responsável pela primeira demonstração do teorema fundamental do cálculo e também por ter descoberto as séries de Taylor. E ele descobriu essas séries anos antes de Brooke Taylor, que é o matemático que deu um nome para elas. Neste segundo exemplo, eu vou usar a série de Gregory para verificar o seguinte: que π sobre 4 pode ser expresso como esta série numérica, e eu vou avaliar o módulo do erro que eu cometo se eu considero a soma parcial de ordem n desta série que representa π sobre 4. Então vamos demonstrar isso. Perceba o seguinte: do exemplo anterior, se eu tenho o alfa entre 0 e 1, ou seja, ele é maior do que 0, mas ele é menor ou igual a 1, o que nós temos de fato? Pela série de Gregory, nós temos que a arcotangente de alfa, neste caso, vai ser o somatório para k indo de 0 até o infinito de menos 1 elevado a k vezes alfa elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1. Se alfa for igual a 1, esse resultado continua valendo para ele. Neste caso, segue que
De um lado eu vou ter arcotangente de 1. Arcotangente de 1 é π sobre 4. E do outro, isso vai ser o somatório para cá, indo de 0 até mais infinito, de menos 1 elevado a k, vezes 1 elevado a 2k mais 1 continua sendo 1, então fica 1 dividido por 2k mais 1. E isso se torna o quê? Quando k é 0, fica menos 1 elevado a 0, que é 1, vezes 1 dividido por 2 vezes 0, que é 0 mais 1, que é 1. 1 dividido por 1, 1. Quando k for igual a 1, isso se torna menos 1 elevado a k. Então fica menos 1, a parcela é negativa. 2k mais 1 fica 2 vezes 1, que é 2 mais 1, 3. Então eu tenho 1 terço. Então eu tenho 1 menos 1 terço. Se eu substituo o k agora por 2, eu vou descobrir que eu tenho mais 1 quinto. Se eu substituo por 3, vou descobrir que isso se torna menos 1 sétimo. E assim por diante. Ainda do exemplo anterior, nós vimos também que o módulo do arcotangente de α menos somatório para cá indo de 0 até n de menos 1 elevado a k vezes α elevado a 2k mais 1 dividido por 2k mais 1, isso em módulo ficava menor ou igual a α elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3. Portanto, aqui eu já tenho uma estimativa do erro que eu cometo quando eu aproximo a arcotangente de α pela soma parcial de ordem n da série de Gregory. O erro é da ordem de α elevado a 2n mais 3 dividido por 2n mais 3. Vou agora substituir este α por 1 para ver o que nós concluímos. Daí, para α igual a 1, temos. E agora eu quero observar o seguinte. Arcotangente de 1 é π sobre 4. Vou escrever isso. Então, fica módulo de π sobre 4. Menos somatório para k indo de 0 até n, de menos 1 elevado a k. Aqui eu teria α elevado a 2k mais 1. Como α neste caso é 1, então fica 1 elevado a 2k mais 1, que é 1, dividido por 2k mais 1. Em módulo, isso fica menor ou igual a α elevado a 2n mais 3. Mas o α agora é 1. Então fica 1 elevado a 2n mais 3, que é 1, dividido por 2n mais 3. Portanto, o erro que eu cometo na aproximação de π sobre 4 pela soma parcial de ordem n da série de Gregory aplicada à arcotangente, este erro é da ordem de 1 sobre 2n mais 3, ou seja, ele é inferior ou igual a 1 sobre 2n mais 3. E aí, evidentemente, este erro depende da quantidade de termos que eu estou somando. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!